A briga entre vizinhos que acabou em pancadaria na Praia do Canto, em Vitória. O jornalista responsável pelas agressões falou sobre a confusão. Afirmou que vem sendo ameaçado pelo idoso há um ano e que partiu para cima do vizinho depois de ter sido atacado por ele. Ataque de abelhas em Vitória. Pelo menos 4 pessoas foram picadas e tiveram que ser socorridas. A rua onde estava o enxame teve que ser fechada. Criminosos de olho no movimento de fim de ano. Mais dinheiro na rua, estoques reforçados e os bandidos aproveitam para agir. A polícia dá dicas para você não ser a próxima vítima. Confusão em ônibus do Transcol em Cariacica. O motorista decidiu parar o veículo depois que uma mulher reclamou que foi furtada. Jovem é detido com artefato explosivo no noroeste do estado. Há suspeitas de que ele esteja envolvido na explosão da agência bancária de Pancas. Arrombamento em loja na região serrana do estado. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Bandidos fazem arrastão em ônibus do Transcol em Vila Velha. Suspeito de furtar bicicleta pede para ir para a delegacia pedalando. E começa a Operação Verão da Marinha nas praias capixabas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Jornalista que agrediu o vizinho em Vitória fala sobre a confusão. O repórter Rodrigo Maia, que aparece atacando um idoso no condomínio na Praia do Canto, afirma que vem sendo perseguido há um ano. Alega que foi ameaçado até com uma faca. As imagens das câmeras de segurança do condomínio mostram a discussão entre o idoso de camisa azul e o agressor, o jornalista Rodrigo Maia, que segura um celular dentro de um elevador. O homem empurra o jornalista. Irritado, o rapaz de 27 anos deixa o celular no chão e parte para cima do idoso. Os dois entram em luta corporal. A síndica do prédio, que presenciou toda a cena, foge assustada. Rodrigo chega a morder a orelha do idoso de 69 anos. A briga continua do lado de fora. Mesmo dominado, o idoso recebe vários socos na região da cabeça. Ele é arrastado pelo jornalista. Parecendo estar desacordado, ele ainda é alvo de um chute e um pisão na mão. Nildo Ferreira, que é diretor de uma faculdade na Grande Vitória, falou sobre a agressão. Eu aproveitei que a síndica estava junto para falar com ela, diretamente com ele, tá entendendo? Aí eu falei assim, você continua batendo na parede, você continua fazendo barulhos, não adiantou eu entrar com ação contra você. Ele é um pouquinho mais alto, botou nariz com nariz e agredindo, né? Eu afastei ele. Quando eu afastei, ele saiu de sopapo, né? Além de hematomas e de pequenos cortes espalhados pelo corpo, a vítima teve um pedaço da orelha arrancado e um dente quebrado. Senti que tinha mordido minha orelha, mas ontem foi comprovado que ele arrancou um pedaço da minha orelha, literalmente. Rodrigo e Nildo são vizinhos. As brigas teriam começado depois de reclamações do idoso com relação ao barulho no apartamento do jornalista. Nos últimos meses, os conflitos foram se tornando cada vez mais frequentes e as discussões marcadas por constantes ameaças. Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, na emissora em que trabalha, Rodrigo falou com os jornalistas que sofre ameaças há cerca de um ano. Afirmou que recebeu várias cartas do vizinho. Segundo o jornalista, o idoso relatava nessas cartas que Rodrigo estaria batendo com um martelo na parede. Eu não estou aqui para justificar as imagens, mas as imagens de violência são um ponto final de um ano que eu venho recebendo cartas todas as noites, inícios de madrugada, quando eu chegava depois do meu plantão, esse senhor fixava em corredores, colocava debaixo da minha porta várias cartas, me ameaçando e dizendo que eu estava fazendo muitos barulhos, martelando a parede dele. Rodrigo ainda diz que meses depois, o vizinho entrou com uma ação na justiça alegando que o jornalista realizava festas no apartamento que o incomodavam. Existe uma ação que já corre na justiça, já teve uma primeira audiência de conciliação em que eu não quis me conciliar, porque no processo em que ele move, ele já muda o foco. A todo momento ele fala que são marteladas e batidas na parede. No processo ele fala que são festas, que eu faço festas durante a madrugada e que ele não consegue dormir. Ou seja, a história vai mudando de
caminho, de perfil ao longo desse tempo, né? Na última terça-feira, momentos antes da briga, Rodrigo gravou essas imagens no celular dele. Afirma que o vizinho tinha postura bastante agressiva. Bater em você. Me bata aqui na frente das câmeras. É bom que foi na frente da síndica aqui. Pois é, lá no juiz. Me bata aqui. Você falou um bocado de coisa. Me bata aqui. O senhor não é machão? Me bata aqui. Eu tenho 69 anos. Pegue em mim do jeito que o senhor estava fazendo. Eu tenho 69 anos. Pegue em mim do jeito que o senhor estava fazendo. Tanto o Rodrigo como a vítima foram até a Delegacia Regional de Vitória para registrar boletim de ocorrência. Após prestar depoimento, o jornalista foi liberado. Bom, eu estou aberto às autoridades, né? Até porque eu tenho a minha versão, eu tenho as provas, eu tenho cartas, eu tenho inúmeras cartas. O seu Nildo, ele não tem um áudio, ele não tem um vídeo sobre os barulhos, sobre as marteladas, ele não tem nada, né? Eu tenho essas provas, então, assim, a respeito da minha história, eu estou muito tranquilo. Eu acho que não foi o certo a agressão, tá entendendo? Mas naquele momento foi um momento de fúria em que ou era a minha vida ou era a vida dele. A Rede Gazeta, empresa onde o jornalista trabalha, se manifestou por nota. Afirma que decidiu afastar o repórter Rodrigo Maia das funções até a apuração completa dos fatos e que condena qualquer tipo de violência. Já a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória como lesão corporal e segue sob investigação na Delegacia de Proteção ao Idoso. Homem é detido com explosivos no noroeste do estado. Os 13 tubos do artefato explosivo foram encontrados na casa de um jovem de 23 anos. O suspeito mora no bairro São Pedro, em Colatina, no mesmo local onde a PM recebeu denúncias de que poderia haver envolvidos na explosão de uma agência bancária de Pancas, que aconteceu na madrugada de ontem. O suspeito foi localizado pela polícia durante um patrulhamento de rotina. Ele estava num carro com outras 2 pessoas em atitude suspeita. O rapaz foi detido e levado para a delegacia. Pânico durante ataque de abelhas em Vitória. Pelo menos 4 pessoas tiveram que ser socorridas depois que foram picadas pelos insetos. Nem a equipe dos bombeiros escapou do enxame. A Avenida Francisco Generoso da Fonseca, em Jardim da Penha, passou a tarde desta quinta-feira interditada. O motivo? Um enxame de abelhas. Era por volta das 7 da manhã, quando pessoas que passavam pela calçada foram atacadas. Essa dentista conta que muitas pessoas procuraram abrigo na clínica onde trabalha. Uma paciente que chegava para ser atendida levou dezenas de picadas. A minha paciente das 8 chegou gritando, desesperada. A minha secretária abriu a porta e ela estava assim, lotada de abelhas e com mais de umas 15 picadas de abelhas. Então a gente tentou ajudar ao máximo o que a gente conseguiu, mas infelizmente passaram grávida, foi atacada. Passaram pessoas de idade gritando desesperadas e batendo no vidro. Até um aviso improvisado foi colocado na porta do consultório. A minha secretária chegou assim tentando avisar, porque quando chegava na porta falava cuidado abelha, para as pessoas mais distantes, para não se aproximarem, né? Pelo menos 4 pessoas foram atacadas e precisaram ser socorridas pelos bombeiros e por ambulâncias do SAMU. 11 homens do Corpo de Bombeiros participaram do combate às abelhas, que estavam concentradas neste poste da avenida. Havia uma nuvem de insetos atacando a população e atacou a própria guarnição no momento inicial também. Eles prestaram atendimento às primeiras vítimas e realizaram em ato contínuo o isolamento do local para evitar novos ataques. Segundo o Corpo de Bombeiros, eram muitas abelhas reunidas aqui no local e a situação começou a ficar muito perigosa. E por isso, infelizmente, não teve jeito. Foi necessário o uso de um inseticida na tentativa de exterminar o enxame. Utilizamos em uma das etapas, fizemos uso de inseticida, sim, por ser uma situação de risco grave e iminente à vida humana. Senão não faríamos. O ataque alterou a rotina de quem mora e trabalha no bairro. A avenida permaneceu isolada durante a tarde e até que o local ficasse seguro, os lojistas não puderam abrir as portas. 3 anos aproximadamente que eu atendo aqui, nunca vi, nunca presenciei. Sinceramente, foi muito triste. A gente vê o desespero das pessoas, porque a gente não sabe se vai ter um choque anafilático ou não, entendeu? E não poder socorrer, porque é uma questão até de você, não sei, proteger as pessoas que estavam aqui também, entendeu?
Perigoso, hein? Os 4 feridos foram encaminhados ao pronto atendimento da Praia do Suá, em Vitória. Os trabalhos dos bombeiros foram realizados por volta das 2 da tarde e o trânsito liberado. Procurados os suspeitos de assaltar ônibus do Transcol em Vila Velha. Os acusados são os últimos a embarcar no coletivo. Um deles está armado e usa máscara cirúrgica. Um dos bandidos fica ao lado do motorista. O outro pula a roleta e rouba os passageiros. Após o crime, a dupla foge a pé. O assalto aconteceu no bairro 23 de Maio na semana passada. Quem tiver informações sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia 181. Final de ano e a bandidagem está de olho. Mais dinheiro circula no comércio e é preciso ficar atento para não ser vítima. E o alerta é para comerciantes e consumidores. Depois que o susto passa, é hora de recuperar o prejuízo. A joalheria furtada na madrugada da última segunda-feira em Campo Grande, Cariacica, abriu as portas no dia seguinte. Mesmo tendo mais de R$300 mil em joias de ouro levados, os donos seguiram com o trabalho. Mas assim como outros comerciantes, que também já foram alvos de bandidos, eles reforçaram a segurança com barras de metal na entrada, câmeras de vídeo monitoramento e alarmes com sensor de presença. Tudo para se prevenir dos criminosos. E além dos lojistas, os consumidores também podem se prevenir. A Polícia Militar recomenda tomar algumas precauções justamente nessa época de final de ano, quando o comércio fica bastante movimentado. Quando estiver transitando com a bolsa, por exemplo, bolsa, celulares, objetos de valores, procurar acondicionar esses objetos à frente do corpo, de maneira que tenha um contato visual com o objeto. Também quando sair às compras, levar dinheiros, a quantidade de dinheiro que seja para aquela compra, evitar levar grandes quantias na carteira, evitar atender telefone em locais aglomerados, evitar o manuseio do celular também, o uso de redes sociais através do celular. Isso tudo minimiza a chance de ser alvo de criminosos, né? Desde o dia 1º de dezembro, a Operação Verão reforçou o policiamento no estado. O tenente conta que a ideia é garantir a presença da polícia nas ruas, inclusive nos grandes centros comerciais. Nesse período de compras, de comércio, nós temos identificado abordagens a coletivos, a veículos, a pessoas. Têm sido feitas visitas tranquilizadoras aos comércios. Nossas viaturas têm ido para as ruas realizar abordagem e intensificar a presença policial para trazer a sensação de segurança para o cidadão que sai às compras nesse momento. Assim, a população vai às compras sem problemas. Mas, mesmo com o trabalho da polícia, o povo sabe que é preciso ter certos cuidados. É uma insegurança total, né? Você anda assim meio que atenta? Totalmente, totalmente. O criminoso age quando vê oportunidade e facilidade. É por esse motivo que a polícia se faz presente e orienta as pessoas a ficarem atentas, para não dar chance para o bandido. Antes, ter cuidado do que ter prejuízo. Toda atenção que o cara puder ter é bom, né? Celular, você andar com o celular na mão hoje é perigo, igual o pessoal anda aí, não dá. Mas você toma esses cuidados? Tomo. Por isso você não é assaltado? Tomo porque eu trabalho na rua, eu vivo na rua. Não pode dar mole. Não pode dar mole. Confusão após furto em ônibus do Transcol em Cariacica. Os passageiros ficaram revoltados depois que o motorista decidiu parar o coletivo até a chegada da polícia. Os militares foram chamados porque uma mulher teria sido vítima de furto. A confusão aconteceu na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Quando os militares chegaram, encontraram os objetos roubados com um homem que estava ao lado da vítima. O suspeito foi levado para a delegacia. Jovem é morto e outro é vítima de bala perdida em Planalto Serrano, na Serra. As marcas da violência ficaram no chão do local. Segundo a polícia, Miquéias Reis Coelho, de 19 anos, foi morto com 4 tiros na cabeça. O local do crime é esse vestiário, que fica no bloco A do bairro Planalto Serrano, na Serra. Moradores contaram que a vítima estava com outros 3 amigos que iam jogar futebol no local. De acordo com testemunhas, os 4 bandidos armados com pistolas chegaram aqui neste local e ordenaram que os 4 jovens que estavam sentados aqui deitassem no chão de barriga para baixo. E foi nesse momento que os criminosos começaram a atirar.
Os tiros também atingiram um outro rapaz de 18 anos. A polícia disse que o jovem foi baleado 3 vezes. Ele tinha acabado de chegar no local do crime. Estava esperando outros amigos para jogar bola. Simplesmente ele joga futebol na quadra com os meninos, entendeu? Tava no lugar errado, na hora errada, no dia errado. Entendeu? Não sei por que mataram o outro rapaz. Ele também não sabe, porque eles estavam sentados esperando os meninos chegar para começar o futebol. Chegou os meninos e atirou e pronto. Os bandidos fugiram e não foram encontrados. A mãe do jovem baleado disse que o filho está assustado com tudo o que aconteceu. Está assustado porque ele não entendeu nada. Ele estava... Porque quando você deve, você sabe o motivo, né? E ele não deve. Então, assim, fica complicado, né? Nos últimos meses, a violência tem sido cada vez mais presente na comunidade. Os moradores e comerciantes vivem inseguros. Os tiroteios acontecem todos os dias. Todo dia não tem horário. Todo dia de manhã, de tarde, de noite, não tem horário. O motivo também eu não sei. Até porque a gente não tem o hábito de ficar na rua. Tiroteios como esse, que foi registrado na semana passada no Bloco B. Após a intensa troca de tiros, 2 donas de casa e uma criança de apenas 6 anos foram baleadas. Eles estavam indo para uma festa de aniversário no bairro quando foram atingidos. A comunidade continua refém dessa situação. Os moradores não sabem mais o que fazer para diminuir a insegurança. Bom, a polícia investiga o caso. Quem tiver informação, ligue para o Disque Denúncia 181. Suspeito de furto é preso e pede para ir para a delegacia pedalando. Durlan Carlos teria invadido uma residência e furtado a bicicleta. Minutos depois, vendeu a bicicleta por R$50 para um homem que estava num bar. O proprietário acionou a polícia. O suspeito e o homem que comprou a bicicleta roubada foram encaminhados, ou melhor, foram encontrados. Durante a prisão, Durlan sugeriu aos militares se poderia ir para a delegacia pedalando, mas a bicicleta foi levada na viatura mesmo. É cada uma, hein? O caso aconteceu em Colatina, no noroeste do estado. O suspeito, claro, foi para a delegacia. Marinha do Brasil começa a Operação Verão nas praias capixabas. 200 militares vão reforçar os trabalhos. As lanchas e motos aquáticas vão fazer parte da Operação Verão, realizada pela Marinha do Brasil, que começa nesta sexta-feira. O condutor que for pego navegando sem documento de habilitação e equipamentos de segurança, como coletes, por exemplo, estão sujeitos a multas. Além disso, a distância mínima de 200 metros entre a embarcação e a praia deve ser respeitada. As principais infrações são o condutor não estar portando a sua habilitação ou as documentações afetas à embarcação e também a falta de colete salva-vidas nas condições que assim o requeram. As equipes da Capitania dos Portos vão estar em pontos de concentração de embarcações, realizando o teste do bafômetro em condutores. O etilômetro ele será empregado inicialmente aleatoriamente, né? Quer dizer, então, para qualquer embarcação podemos pedir que isso seja feito, né? E principalmente se houverem indícios de que o condutor consumiu bebida alcoólica. A operação segue até o dia 6 de março. Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo aplicativo Praia Segura, disponível nas plataformas iOS e Android. Denúncias também podem ser feitas pelo telefone 2124-6526. E a seguir, homem é flagrado arrombando uma loja. A gente já volta. Flagrante de arrombamento na região serrana do estado. O homem se aproxima da vitrine e observa se tem alguém lá dentro. Ele percebe que a rua está deserta e caminha até a porta do estabelecimento. Em seguida, começa a chutar a porta até conseguir quebrar o vidro. Rapidamente entra na loja e foge correndo levando uma caixa de som. O furto aconteceu no centro de Santa Maria de Jetibá. Denúncias podem ser feitas pelo 181. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no TN1, 15 para meio-dia. Lembrando que as reportagens do TN e jornal completo você confere no tribunaonline.com.br.
Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.